Ó, gente, hoje nós vamos estudar Gênesis 1. Mas tem que ter. Do 1 ao 3. Pegada, você já pegada. Do 1 ao 3. Você não veio, na semana passada, a gente estudou sobre princípio absoluto, criação do céu, princípio criacionista, criação da terra. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, e Deus criou o céu, princípio absoluto. E Deus depois vai falar acerca da terra, princípio criacionista. Primeiro Deus faz todas as coisas no céu, depois Deus vem para criar a terra. Tudo que é invisível, criação absoluta. Tudo que é visível, criação criacionista. Isso aí eu não falei, né? Não. Depois bom, hein? Tudo aquilo que é invisível, criação absoluta. Qual criação absoluta? Anjos, arcanjos, serafins, terceiro céu, etc, etc. Tudo que é criação visível, matéria, criação criacionista. Princípio da terra. Depois. Entendeu? Deixa eu colocar ela lá no quarto, peraí. Mas tá de boa, pô. Tranquilo. Observa. Leandro, me tira uma. Me responde uma coisa. No princípio criou Deus o céu e a terra. Antes de Deus criar a terra, Lúcifer já tinha pecado, será? Antes de Deus criar a terra, já tinha. A formação da terra é porque nós ficamos naquele... É que nós não temos base para poder trazer em qual período que foi de fato a criação ocorreu. Não tem um número exato. Porque tudo que é criado antes, no princípio do texto bíblico, porque a Bíblia diz, e Deus criou a terra e ela era sem forma e vazia. Como que era sem forma e vazia? Então não dá para identificar a data, não dá para datar ela. Então aí fica complicado porque Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente e onipotente. Então antes de todas as coisas já estava... É possível, há teólogos que dizem que é possível de Deus já ter formado a terra antes mesmo de Lúcifer pecar, porque ele já sabia que Lúcifer iria pecar, então já estava projetado. E eu penso em questão de que no momento exato da criação de todas as coisas do criacionismo, é complicado datar ou achar absolutividade em questão do tempo de Deus e o tempo do homem. Então é bem complicado você falar acerca disso, porque esses períodos aqui Deus só vai revelar no céu. Quando que ocorreu? Então, porque aquilo que eu volto a falar com você, os teólogos falam assim, Isaías, Deus criou a terra e não a criou vazia. Aí eles embasam, porque Deus teve que organizar o cosmos, porque foi o período que Lúcifer caiu e trouxe aí um desastre para a terra. E você acredita que eles até encaixam aquela questão do Big Bang? Do Big Bang, mas é errônea. E a questão do Big Bang é Darwin. É que você fala. Aí, espírito é espírito, matéria é matéria. Aí você explicou uma coisa muito interessante, que o espírito na matéria ele passa direto. Passa direto. Né? Então, eu estava analisando assim, Deus criou o céu e criou a terra. E a terra era sem forma e vazia. Foi onde ele vem dando forma. Isso. E quando diz Deus criou a terra e não a criou vazia, eu acho que foi o período que ele estava criando a terra e preenchendo ela, né? Isso. Porque diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face da Bíblia. Porque você vai ver a ação de Deus na terra quando ela é vazia, que é o Espírito de Deus que está... Mas só que o Espírito de Deus, ele não trabalha sozinho. Porque onde tem o Espírito Santo, Deus Filho e Deus Pai está junto. Então, a pessoa do Espírito Santo está pairando sobre a terra. Então, ali tem a ação do Filho e do Pai. Porque nenhum deles trabalham sozinho, separadamente. Então, é igual Jesus disse. O que Jesus falou? Quem me vê, vê ao Pai. Por quê? Onde está o Filho, está o Pai. E onde está o Filho, também está o Espírito. Então, os três, eles trabalham para uma só ação. Eles não trabalham separadamente. É como se você pensasse... Palavras minhas. É como se fosse 3 ministérios, 3 pessoas e cada um com seu ministério, mas nenhum deles trabalham separado, tudo para o mesmo propósito. Então, aonde está um, está os dois, os outros dois. Aonde tiver o Pai, está o Filho e o Espírito. Aonde tiver o Filho, está o Espírito Santo e está o Pai. Porque os 3 trabalham em um só. Então, a ação do Espírito, os 3 estão juntos. Entendeu? Um só leva o nome, né?
Um só leva o nome, mas os três estão na mesma porque ação. na antiga aliança aparece muito Deus. Aparece. Aí o Espírito Santo e Jesus está ali, mas está mais oculto. Aí vem o ministério de Cristo. Uhum. Deus já não aparece tanto, aparece do Filho. Sim. Aí vem o ministério do Espírito agora. Sim. Mas os três... Mas os atuam. três estão na mesma ação. É. Os três atuam no mesmo propósito. Interessante. Entendeu? Porque nenhum deles trabalha separadamente. Cada um tem seu período de exposição, né? Isso, mas não quer dizer porque tem ação de um, falando mais de um, que Que os outros não estejam. Os três estão ali do mesmo propósito. Entendeu? Porque os três são um só. Então não tem como estar um e os outros separados. Por isso que Jesus disse, quem me vê é o Pai, porque o Pai está ali com ele. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá. Observa. Olha só, no primeiro... na semana passada nós estudamos sobre o versículo 1, certo? Versículo Você 1. resumiu para ele o absolutismo? Então, ó, Eu ia perguntar agora. período absoluto é quando Deus vai criar os céus. Qual céus? Todas as coisas que são feitas no lar invisível. Deus cria tudo. Período da terra, criacionismo. Quando Deus vem firmar a terra e dali surge um homem do pó e tudo que é visível, Deus cria aqui. Então há dois princípios aqui. Há dois princípios, o absoluto, que é a verdade absoluta de Deus, e o princípio terreno, que é o criacionismo, que é o tudo que é visível. Então, nesse versículo 1, e Deus criou céus e terra, Deus está falando do céu, não do céu que nós estamos enxergando aqui agora. Deus está falando de toda a criação dos céus, antes mesmo de firmar a terra. Deus está falando dos anjos, da criação angelical, classe angelical, hierarquia, tudo que há no céu dos céus. Aí quando fala terra, aí vem para o período criacionista. Então Deus, antes de criar a terra, ele estava formando tudo, porque Deus é criador, até hoje ele cria. Entendeu? Deus ele é criador e até hoje ele cria, ele não parou de criar. Então, antes de criar a terra, Deus estava formando tudo que há nos céus, tudo que é espírito, tudo que é invisível aos olhos humanos. Aí você vê a ação de Deus depois, princípio criacionista, e Deus criou a terra. Deus cria o céu, verdade absoluta, princípio absoluto, e Deus cria a terra, princípio criacionista. Há dois princípios aqui. Entendeu? Entendi. Pegou? Então vamos lá. Observa. Versículo 2. E a terra era sem forma e... Vazia. E a terra era sem forma e... Vazia. Observa. Quando nós falamos sobre a terra sem forma e vazia aqui, nós estamos falando acerca de um período que o Espírito de Deus está... que Deus cria o princípio criacionista, terra. E quando Deus cria ela vem sem forma e vazia. E aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra era sem forma. E olha só, 4 verdades que existem nessa terra, nesse período, nesse versículo 2 aqui. Primeiro, ó, vamos ver aqui, em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Lê todo ele aí. Vamos pontuar 4 verdades aqui. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do Abismo. Primeiro, ó, 4 pontos. Primeiro ponto. Sem forma. Aqui, ó, tá trazendo uma verdade para nós, que daqui, ó, nesse versículo 2, surge uma mensagem evangelística, uma mensagem missionária, uma mensagem de ganho de almas. Então, tem aqui verdade que precisa ser revelada. Se nós observar, tem 4 pontos. A primeira é sem forma. A segunda é vazia. A terceira, havia trevas. E a quarta é sobre o quê? O Espírito de Deus se movia Ó, sobre a face das águas. e o Espírito de Deus se movia... Não, aqui ó. E a quarta é sobre a face do Abismo. abismo. Sobre a face do... Ah, tá. Então, a Havia quarta- trevas sobre a face do abismo.
A quarta é abismo. Vocês perceberam aqui uma mensagem aqui, missionária ou não? Vocês percebeu ou não? Uma mensagem aqui missionária, evangelística. Alguns pontos só. Todos eles. Eu só percebi. Aquilo que eu só percebi a vida do pecador, ela realmente ela não tem um formato. É uma vida vazia, uma vida de trevas. Agora o abismo. Toda essa verdade aqui, ó. Todos esses 4 pontos é o coração do homem. Puxa vida, hein? Isso é profundo. Oh. Né? É, 4 pontos é coração. Toda essa verdade aqui é um homem sem Deus. sem forma, vazia, havia trevas e abismo. E aí? É. Toda essa verdade, todos esses 4 pontos de versículo 2 é um homem sem Deus. Aí, já tem uma mensagem para. Do livre. Se nós quiséssemos pregar sobre evangelismo, sobre missão, sobre a importância missionária, sobre ganho de alma para buscar homens perdidos, está aqui uma mensagem. Versículo 2 de Gênesis. Entendeu? Por quê? Porque olha só, Deus cria o homem, Deus forma o homem. E quando Deus forma o homem tem o homem tem Glória a Deus. EAC. O que é EAC? EAC. Corpo, alma e espírito. Deus forma o homem com espírito, alma e corpo. EAC. Deus forma o homem com espírito, alma e corpo. Sim ou não? Sim. Então, quando nós estamos olhando para esse ponto aqui, nós vemos o homem. Nós vemos o homem e tudo que o homem possui sem Deus é esses 4 pontos. E assim, forma vazio, né? Trevas e abismo. Porque o homem sem Deus ele se encontra sem forma. O homem sem Deus ele encontra vazio. O homem sem Deus ele se encontra em trevas. E o homem sem Deus se encontra condenado ao abismo. É profundo, hein? Vai pra lá, gato. Vocês entenderam? Eu só preciso escrever isso daí, tá? O Gersino já se interessou, né, Gersino? Sem forma, vazia, havia trevas e abismo. Versículo 2, tá? Primeiro, sem forma. Vai escrevendo aí que eu vou colocar ela ali. Aí, Leandro, você faz pra mim de novo esse resumo aí desses 4 pontos? Sim. Que você falou. Observa. Gênesis 1, 2. Quando Deus cria o homem em espírito, alma e corpo. Quando Deus cria o homem, ele sem Deus, ele vem sem forma, capítulo 2. Vazio, em trevas, porque se encontra em trevas, e condenado ao abismo. Porque todo homem sem Deus, ele tem essas 4 qualidades nele. Ele não tem forma. Sem Deus. Sem Deus. Ele não tem forma. Ele é vazio. Ele está em trevas e ainda como consequência disso ele é condenado ao inferno. É forte, hein? Isso aí é profundo, hein?
Entendeu? Rapaz. Por isso que eu falei pra vocês, não perca de segunda, que segunda tem um negocinho lá. Saiu pra rua, e é uma dá pra mensagem pregar. que ninguém- Vou pegar ele. Ninguém pensou. Saiu pras ruas, dá pra pregar Gênesis Eu vou ter que 1:2. pregar lá primeiro que tu. aí todo mundo vai falar que você correu. Aí você corre, prega primeiro que Moisés, já pede pro nós domingo já. O Moisés conseguiu pregar aquela mensagem lá, Moisés? Consegui. Ah, do fruto sangue. Aí, Não, da dracma. Ontem Da eu dracma. tive a oportunidade ontem. Aí sim. Aí eu trouxe até Que sobre a beleza. dracma. Aí sim. Agora esse daí com o culto evangelismo é profundo, né? agora perceba. Nada, isso daí, ó, pra um culto de domingo. Domingo. Tem muito crente na igreja ainda vazio. Tem muito crente ainda na igreja sem Deus. Você pode usar a sua casa deve estar sem forma, seu casamento. Olha, Vai pra crente também. Aí vai. Aí você põe o Espírito de Deus no negócio. Oxi, observa. O que é que dá continuidade no texto? Quem lê continuidade desse texto do verso 2 aí? Ó, depois e do o abismo. Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outras versões diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí vai ficar tipo, né? Olha só, e o Espírito de Deus, ó, o Espírito de Deus estava Vai ligando. aqui é a terra vazia, que é o homem sem Deus. O Espírito de Deus está pairando. Por quê? Irmãos, todos nós somos a igreja, sim ou não? Sim. E como que alcança-se um homem vazio? Através de um evangelismo, através da palavra. Então, como que o Espírito de Deus paira sobre um homem que está vazio? Quando a igreja toma a atitude de ir para as ruas para pregar a palavra. Por quê? O anjo de Deus, o Espírito de Deus, ele vai pairar sobre um homem que não tem Deus e é vazio, a partir do momento que a igreja toma atitude para vir lançar a palavra. Entendeu? Palavra é quem semeia e o Espírito Santo vai trabalhando. Pegou ou não? Então olha só. Pairar é o quê? Pairar, ó, aqui no verso 2 fala, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Observa, agora vocês aí vão gostar. Você sabe o que significa pairar? Não. Pairar na raiz do texto. Escreve aí, ó. Pairar na raiz do texto significa, é a mesma coisa que chocar. Então, teria uma comparação, se não me falha a memória, na Bíblia Pentecostal, que fala sobre isso. O Espírito Santo, ele paira como uma ave que está sobre o ninho. É essa a verdade. E aí, diz que ele sai, faz voos adjacentes, depois volta. Voos rápidos, e depois volta para chocar de novo. Observa. Pairar, a raiz do texto é chocar. A raiz do texto, Pairar, a a raiz raiz hebraica? dele é chocar. A raiz dele é chocar. Pairar, onde você vê pairar significa chocar. Mas tem Puxa três vida, hein? sentidos. Só esse de chocar aí, ó, você fala, irmão, você tá orando pelo teu marido não crente? Continua, ó, o Espírito Santo tá chocando. Tem três sentidos. Ó, dentro da palavra pairar, ó, olha só. Dentro da palavra pairar, você vai encontrar três verdades. Uma delas é chocar. Observa. Primeiro, mover. Segundo, aquecer. Terceiro, chocar. Aí então chocar em terceiro lugar. Observa, na palavra pairar você encontra essas três verdades. Mover, aquecer. E chocar. Isso aqui, ó, é o que o Gersino acabou de falar. Quem faz isso aqui é uma galinha com seus pintainhos. Por isso que Jesus disse, né? Eu quis envolver vocês. Pegou? Pegou? Porque Jesus está trazendo referência à criação. Por quê? Jesus estava aqui. Ele sabe como que foi para poder trazer forma a uma terra. Onde é que está escrito?
Em Mateus que Jesus... Agora eu não peguei essa, mas mas eu não lembro. E eu não trouxe meu celular. É porque aqui... Pesquisa aí quem tem aí. Qual que é o nome, como que Jesus falou? Como? É Jerusalém que mata os profetas. Eu quis juntar vocês como uma galinha junto aos pintinhos, debaixo das suas asas. Porque aqui eu já estou montando tipo um esquema. É. Você prega? Por enquanto não. O Thiago pregou lá no sul. Thiago, meu irmão? Thiago prega. Pregou um tempinho atrás, Ó. ele pregou sobre Raab. Caramba, que mensagem. Então olha só. Esses três aqui do pairar, aqui ó, o Espírito de Deus quando está pairando sobre a terra sem forma e vazia, é a mesma coisa que quando uma galinha está para chocar os seus pintainhos. Como que ela faz? Ela fica em cima, aquecendo, movendo, para depois chocar. Ó, isso daí, quando você for dar um seminário e tiver um slide e tal, você fazer isso daí, um slide, vai ficar uma aula top, hein? Então, observa. É Mateus 23, 37. Mateus 23, mesmo. Como que é, Mateus? Leia aí. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Por que Jesus está falando isso pro povo de Israel? Porque o povo de Israel está sem forma, está vazio, estava em trevas e condenado ao abismo. Não tá querendo saber dele. Jesus ele vem como um Espírito de Deus aqui pairando para aquecer, mas eles não aceitam ser aquecidos. Eles não aceitam ser movidos por Jesus e pelo Espírito de Deus. Aí Jesus lança essa, porque Jesus está lembrando de Gênesis 1, 2. Eu estava na criação. Eu sei como foi para poder trazer forma para algo que é inexistente. Aí você vai para Efésio, que diz que nós temos que ser fervorosos no Espírito. É, isso mesmo. Permite o Espírito Santo te aquecer. É forte, hein? É forte, rapaz. Tá pegando isso aí, Não vocês? tem coisa boa, rapaz. Eu tava Você lá, não tá hein? congregando não? Você não congrega não? Hã? Não congrego, não. Não. Eu vi você lá, você tava na minha frente lá. Sabadão, domingo. Domingo à tarde. Você tava, não tava? Fui lá. Oração lá foi bênção. Você congrega onde? Ô, rapaz, No Mirante. Deus falou com a sua esposa, né? Ai, que bênção, eu vi, eu fiquei tão feliz. É tão bom Deus falar com alguém. Bênção demais. Então observa. Pega o detalhe. Quando a igreja toma ação para pregar para um homem que está sem luz, vazio, em trevas e condenado ao abismo, o que vem em volta dele, que está sem forma? O Espírito Santo, né? fica em volta. Por quê? Você planta a semente, mas quem dá crescimento é o próprio Deus. Então o Espírito de Deus começa a estar em volta, movendo sobre ele, aquecendo o coração dele. É aquela palavra que o apóstolo Paulo fala assim, quem é de Apolo, de Paulo, né? Para depois, aí o que o Espírito faz? Movimenta ele primeiro. Depois ele aquece esse que acabou de ser semeado pela palavra, para depois chocar. É por isso que você vai ler em Gênesis capítulo 3, o que está escrito no 3 aí? E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus e haja, Luz. e disse Deus e haja, Luz. porque nasceu. Era o Espírito, o versículo 3 era Deus dizendo, o que estava sem forma, vazio, e estava nas trevas e condenado ao abismo, enquanto o Espírito de Deus está pairando, movimentando, aquecendo, ele vai chocar. Aí chega o verso 3 e Deus diz, houve luz. Por quê? O que estava em trevas agora não está mais em trevas. Ele chocou. Ele nasceu. Glória a Deus. Ele nasceu. Não está mais debaixo de águas. Agora ele está diante da luz. É uma mulher que dá luz, né? A igreja fez o quê?
quando Jesus é crucificado, falei isso aqui semana passada. Perfuram lá direito essa água misturada com sangue, símbolo de uma bolsa se rompendo. Era a mesma ação. Jesus é quem estava pairando sobre a igreja, porque a igreja ainda não tinha nascido. No momento da crucificação ele estava tendo dores de partos, aquela cicote toda era dores de partos. Quando aí nasce a igreja. Aí Jesus falou para Nicodemos, necessário é nascer de novo, né? O Espírito Santo está ali em volta. Mas você precisa... Nascer de Tem novo. que vir a luz. E para nascer só nasce Espírito. através do... Aí Jesus falou, né? Tem que nascer da água e do Espírito. Por quê? Quem não tem forma está mergulhado debaixo. Mas quem nasce, ele tem que estar em movimento com o Espírito. Mas o engraçado é que Jesus, ali naquela passagem de Nicodemo, Jesus fala que ele é mestre em Israel, hein? Jesus reconhece que ele E é não mestre. conhece. Por quê? Nicodemo só conhece as verdades da terra. Mas Jesus vem com uma verdade absoluta. Glória a Deus. Então, observa. Do versículo 2, nós compreendemos várias verdades que Cristo pregou lá no Novo Testamento. E a lição de ontem, você foi na escola dominical ontem? Não. Nós também não tivemos por causa daquele trabalho, mas o pastor vai explicar amanhã a aula. Como tem alguém que desfaz do Velho Testamento, Uhum. e sendo que ele não tem como... Não tem como ter o novo se não tiver o antigo. O do Antigo Testamento, o que nós não podemos seguir é só a cerimônia e os rituais, né? Aquele negócio de tabernáculo, arca, que o pessoal traz para as igrejas hoje, daí não podemos servir. Mas lá ainda tem a lei moral, Sim. os princípios, que são esses daí, tem que ser observado ainda.